Uma boa noite a todos. Fiquem de pé, por gentileza, e vamos louvar e adorar o nosso Deus. Deus de Abraão, fiel para cumprir promessa feita a mim. E como prometeu, prova outra vez e cumpre o que disse. O vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Início, meio e fim, tudo vai passar, tu permanecerás. Hoje posso ver que não há que tu não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Tu és fiel e não me deixará, e não me deixará. Tu és fiel e não me deixará, e não me deixará. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Coloca a mão no seu coração neste momento e com os seus olhos fechados, abra os seus lábios, abra o seu coração a você se apresentar ao seu Deus e a Ele você realmente o adorá-lo com a alma e com o seu coração e saber que Ele é o único que pode realmente mudar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida,
transformar a nossa casa, transformar a nossa família, os nossos sonhos, propósitos e projetos. E quanto mais nós o conhecemos, entendemos realmente a sua vontade, o seu querer, o quanto mais poderemos evoluir e avançar e no Senhor prosperar. E eu te agradeço, meu Pai, por mais essa noite, por mais esse dia, tudo que o Senhor já tem feito sobre nós, meu Pai, tudo que o Senhor tem colocado as mãos sobre nós, porque se estamos aqui, porque nós somos gratos ao Senhor e queremos ser cheios da Tua presença, do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra ela venha falar no nosso coração, nossa alma, que possamos sim, meu Pai, adquirir entendimento e sabedoria segundo a Tua Santa Palavra, e jamais possamos, Jesus, fazer aquilo que desagrade ao Senhor. Então precisamos conhecê-lo ainda muito mais, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer sempre a Sua verdade, meu Pai. Então que a Tua presença ela fale de forma muito profunda em nossa alma, em nosso coração. Por isso eu entrego este culto em Tuas mãos, meu Pai, assim como aqui nessa igreja, assim, meu Pai, como estamos agora, ao vivo pela internet, meu Pai, eu creio que o Senhor pode tocar os corações, libertando, realizando milagres e maravilhas de forma muito especial em cada casa, em cada família. Por isso eu peço mais uma vez a Tua misericórdia, eu peço, meu Deus, o Teu perdão sobre as nossas falhas, erros, enganos, se duvidamos, se questionamos. Meu Pai, seja qual for o nosso pecado que possamos ter cometido contra o Senhor, eu lhe peço mais uma vez, derrama a Tua unção do Teu poder sobre nós, e nos lava com o Teu poder, nos lava com a Tua virtude, meu Santo Pai, e que sejamos agraciados pelo Senhor a cada dia mais, porque o Senhor derramou o Teu sangue naquela cruz para nos salvar, o Senhor levou sobre si nossos pecados, erros, enganos. Então eu te peço, meu Pai, venha advogar a nossa causa junto ao Pai, e que sejamos transformados e restaurados a cada dia mais pelo Senhor. Por isso eu entrego este culto em Tuas mãos, ó Deus amado, que não seja as minhas palavras, que não seja a minha voz, mas o Senhor a tocar de forma muito profunda em cada alma, em cada coração. Assim eu te peço, e assim eu já lhe agradeço, com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Vamos louvá-lo mais uma vez, adorá-lo com a nossa alma e com o nosso coração, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir, mesmo em prisão. Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém vai frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai fazer o seu sonho se sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, Mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, Que esperou Deus
através da fé. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Que esperou Deus agir e vencer através da fé. E diga assim comigo, fala: meu Deus, eu creio na tua palavra. Diga: eu creio nas tuas promessas e eu tenho certeza que elas estão se cumprindo e vão se cumprir totalmente na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, meu propósito, meus projetos. Diga assim: porque até hoje é o Senhor que tem me levantado. Diga assim: até hoje é o Senhor que tem me sustentado. Diga: e nunca foi sorte, e nunca será sorte, mas sempre a tua bênção me acompanhando todos os dias da minha vida. Diga: eu sou muito abençoado e vou abençoar a minha própria vida, vou abençoar minha casa, vou abençoar a minha família, porque eu creio que Deus está comigo até a consumação dos séculos. Amém? Em nome de Jesus. Por favor, então, sente só um minutinho, por gentileza. Hoje temos uma mensagem, uma palavra bastante forte. Eu creio que Deus, Ele se revela através da sua palavra. Põe um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. E Deus, Ele tem as suas maneiras e formas de trabalhar conosco, nos orientando sempre para que possamos fazer a sua vontade. Na sexta-feira mesmo, nós estávamos falando sobre as verdades que Deus tem para nós, para nos libertar, para nos curar, para nos transformar. Mais um culto começamos a realizar às sextas-feiras. E aqui em Provérbios 6,16, olha como isso aqui é bastante forte com relação à sua palavra, e que precisamos realmente entender que algo que eu tenho falado, isso tem ardido ao meu coração, momentos que eu tenho falado sobre essas questões. E aqui Deus, Ele fala assim conosco: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa última, então, praticamente é o que ele mais detesta: aquele que provoca discórdia entre irmãos. E hoje, no mundo de rede social, o que mais tem são as chamadas fake news, situações que realmente têm roubado muitas vidas, roubam o coração de muitas pessoas. Pessoas estão se ferindo dia após dia. A pessoa que tem os olhos altivos são aquelas que praticamente olham de cima para baixo. Arrogância, soberba, não está preocupada, ela tem a sua autoridade, ela tem a sua vida ganha praticamente. Como até alguns lares, casas e famílias, a pessoa diz: quem manda aqui sou eu, porque quem paga as contas sou eu. Não é assim, não? A pessoa tem a sua altivez, tem a sua autoridade, não que ela esteja, de repente, errada em muitos pontos, mas se ter essa altivez, essa maneira arrogante de falar com as pessoas, de pressionar, de repente, alguém
ela pode estar realmente desagradando ao próprio Deus, coisas que o Senhor odeia. A língua mentirosa, como está lá em João 8,44, que quem mente se faz filho do diabo. E hoje, infelizmente, o mundo no qual vivemos, até no meio evangélico, quantas mentiras você acaba realmente vendo que está aí pelo mundo acontecendo. E quanto mais nós, então, entendemos as coisas que Deus, Ele odeia, e entender aquilo que Ele quer que nós façamos, o quanto mais poderemos evoluir, ter realmente do próprio Deus, a sua bênção nos acompanhando dia após dia. Olha só, as mãos que derramam sangue inocente. Hoje você vê aí pessoas realmente sendo injustiçadas, até orações que muitas vezes as pessoas falam. Ela vê um problema, em vez de ajudar as pessoas, hoje muitas delas estão realmente apunhalando as pessoas pelas costas. Quantas pessoas estão realmente sendo vítimas de si mesmo ou vítimas de uma maldade alheia? Quantas vezes a gente vê situações como essa acontecendo, de pessoas realmente que derramam esse sangue inocente. A gente vê aí no mundo aí fora, quantas situações diariamente acontecendo, de pessoas sendo envergonhadas, humilhadas. E tem pessoas que realmente ela tem o prazer, porque olha aqui o 18 falando mais uma vez, o coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a maldade que existe hoje no ser humano. Hoje as pessoas querem poder ajudar as pessoas ou querem mentir, empurrá-la mais ainda? Quantas vezes a gente vê nas empresas, lugares por aí, até mesmo algumas pessoas me pedem oração nesse sentido, porque na empresa se tornou realmente um problema. Pessoas querem ser mais do que os outros. Na própria igreja, quantas situações essa acontece, essa competição, e pés que se apressam a fazer o mal. Ela não vê a hora de poder destilar ali o seu veneno. E nós, como um cristão de verdade, nós precisamos estar muito atento a isso. Eu falava isso numa situação que ocorreu até no nosso próprio grupo de WhatsApp, de a igreja realmente fazendo os trabalhos que se fazem, e aí se levanta uma calúnia, se levanta uma situação, as pessoas como são maldosas, como querem realmente destruir aquele que está vencendo, conquistando. Quando você começa a conquistar, você começa a estar numa posição acima de algumas pessoas, como as pessoas querem ver, estão torcendo muitas vezes para você realmente ser derrotado, ser fracassado. E por isso tem que ser muito mais forte, tem que ser determinados a vencer. Não posso abrir mão de nada, eu tenho que estar realmente convicto e certo que Deus é conosco, Deus é contigo e vai dar você a vitória. Porque se nós abaixarmos os braços, nós duvidarmos e questionarmos o porquê Deus, se você realmente está ali fiel a Ele, porque se você passa por lutas, passa por guerras, passa por batalhas, você está sendo realmente moldado e transformado nas mais diversas situações. Porque se tudo fosse um mar de rosas, como seria? Nós estaríamos aqui? Se tivesse tudo realmente uma bênção, qual o melhor lugar que poderíamos estar hoje, ou querendo estar? Quantos querem estar numa praia? Estaria, tá, Bruno? Quantos querem estar realmente num clube, num resort, enfim, sendo cuidado pelas pessoas, ali sendo realmente, você poder usufruir daquilo que o prazer nos traz? E muitas vezes o sacrifício, você realmente está, que nem nós mesmos, como temos que ter essa missão de pregar uma palavra, de trazer uma palavra, de fazer o que fazemos, como hoje lá em Barretos, a entrega das cestas básicas, a entrega daquilo que as pessoas que foram fazer o trabalho, até perguntar para o Delcino quanto que ele estava recebendo para poder pegar as doações lá em Itajobi, em Catanduva, nos lugares que ele vai, realmente ali em Adolfo, em Mendonça, para levar as doações lá para Barretos, o quanto ele recebia disso. E, na verdade, ele faz isso como doação. Ele e a sua família acordam de madrugada, quer dizer, já vem se preparando dias para fazer esse trabalho acontecer. E assim nós precisamos estar atentos ao que estamos fazendo e não se preocupando com o que os outros vão falar ou vão pensar de você. Mas a palavra é muito clara. Se Deus ele odeia esse tipo de conduta, tipo de atitude, diga assim: eu não posso imitar a conduta deste mundo. O mundo é corrupto. Existe muita
corrupção neste mundo. Nós vivemos no meio de uma geração corrupta e perversa. Só que eu não posso me amoldar a esse tipo de conduta. Até mesmo, infelizmente, em igrejas, pessoas que falam mal do A, do B, do C, enfim, quantas questões a gente ouve por aí, a todo momento, e algo que realmente ela arde no meu coração, porque algo que eu sempre falo, se os olhos não vê, o coração não sente, não é isso? Mas se você vê, aí você sente, sim ou não? Aí eu não ouvi, eu não vi, mas ouvi falar, estão falando, estão questionando, estão criando situações de aquilo. Então, se você não guardar o seu coração, você pode cair numa cilada, numa armadilha mortal. Você pode se magoar, você pode se entristecer. E aí, então, quando você crê que Deus é contigo, você está no caminho certo, você tem o seu propósito, você tem a sua missão, você tem o que fazer para que Deus venha te abençoar muito mais. Então, não tenha medo das pessoas que tenham, até como está aqui no 19, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Quantas mentiras estão sendo espalhadas por aí? Você já ouviu alguma mentira sobre você ou não? Você já ouviu alguma mentira sobre você mesmo por aí que alguém falou? Na família existe isso ou não? Hã? E quando você ouve uma mentira sobre você, o que você faz? Hã? Deixa para lá. Não vai atrás resolver essa questão? Porque nós, às vezes, nós somos tão inocentes em muitas coisas, mas quando nós, diante de uma criança, até vezes uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, qual que é o seu comportamento perante essa criança? Às vezes não é nem seu filho, se é uma outra criança que está por aí. Qual que é o seu comportamento perante ela? O que você quer tirar dessa criança? Não é um sorriso? Sim ou não? E para fazer essa criança sorrir, o que você faz muitas vezes? Você não faz às vezes umas palhaçadas, como diz? Hã? Você sai da sua postura, você se torna às vezes uma criança, você faz realmente ali caricaturas, você muda a sua voz, você faz palhaçadinhas assim, ou piadinhas, para que a criança possa sorrir. Isso te faz bem a você ou não faz? Sim ou não? Mas quando a criança começa então a andar um pouquinho já mais, ela está falando, ela começa então a criar algum tipo de situação, qual é o seu comportamento perante essa criança? Você sorri para ela? Ou começa a apontar os seus defeitos? Você não tem mais realmente diálogo com essa criança. De repente você só está mente apontando e falando e ameaçando, criticando. Então quantas situações pode acontecer e provocar essa discórdia, provocar realmente tantas coisas erradas. E nós mesmos, se não tivermos entendimento de quem nós somos, como podemos tirar de nós o mal que nós não queremos, mas às vezes permitimos esse mal realmente prevalecer, como Paulo deixou bem claro que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele acaba o quê? Fazendo. E aí, eu estava vendo uma questão de um pai, que ele foi, pelo próprio filho, questionado. Pai, o senhor brincava tanto comigo, e agora você parece que não tem mais tempo para mim. E quando você é questionado por um filho, qual é a sua conduta? E aí, Rodrigo, fala para mim. Quando de repente um filho te questiona da sua conduta, que você como pai, você não está dando mais atenção devida ao seu filho, à sua filha. A gente assume essa posição de erro? Ou começamos a deixar as desculpas entrar? Não, mas você sabe que você não tem mais tempo, que eu estou trabalhando, porque você quer tentar se justificar em meio a muitas coisas, ou não é? Sim ou não? Você acaba tentando justificar a sua falta, a mente ali, o seu erro, mas você não quer assumir que você está errado. Hoje acontece com muitas pessoas, porque elas estão fazendo mal a si mesmo, de repente estão mentindo para si mesmo, não conhecem o seu próprio eu, acabam destruindo sonhos de crianças, de pessoas, em vez de levá-las a um patamar maior de vida, que é uma pessoa que ela começa a amaldiçoar a sua própria vida, ou amaldiçoa a vida de alguém.
Porque quantas vezes você já ouviu assim, olha, você filho, você para mim é um problema, você para mim só me trouxe problema, só para mim você só traz preocupação, eu não consigo dormir em paz porque você é a mesma pessoa, e começa a falar palavras tão ruins para essa criança. Já viu pessoas assim ou não viu? Você em casa já não viu? Situações como essas acontecem no momento. Mas o que você quer criar? Uma pessoa que ela tem sonhos, ou você quer abalar os sonhos dela? Olha o que o Senhor odeia, as coisas que Ele detesta, as coisas que Ele odeia. E muitos de nós às vezes agimos dessa forma, dessa maneira, e não queremos dar atenção ao que Deus fala pela sua palavra. Deixa eu entrar por um e sair pelo outro. Ah, mas hoje é o dia de hoje, pastor. Não. Podemos ser melhores ou não podemos? Você pode ser melhor? Você pode fazer mais? Nós podemos, mas aí fazemos. Quando chega o momento de você colocar em prática, quantas coisas acontecem dentro de um lar, de uma casa, e brigas intermináveis começam a acontecer dia após dia, porque em vez da pessoa entender o seu erro, ela começa a querer apontar o erro do outro. Ela aponta aqui, aponta ali, às vezes ela não tem mais onde tirar, ela começa a tirar lá do baú, do fundo do baú, e começa a trazer coisas à tona, e começa a criar situações uma atrás da outra. Quando o filho pródigo, olha só como isso aqui é tão forte, que o filho pródigo foi aquele que ele pegou a sua herança, ele gastou de uma forma dissoluta, ou seja, sem compromisso algum, sem algum tipo de respeito com a sua própria vida ou com o seu futuro. Ele foi gastando tudo que ele tinha, ele pegou a herança do pai e desperdiçou. Ele fez o que ele bem quis com o seu dinheiro. Mas quando ele saiu da sua casa, o pai dele amaldiçoou ele. Estão aqui comigo ou não? Este pai, a qual deu a ele a herança ao filho, ele disse: você vai voltar para cá arrastado? Ele disse isso? Você vai voltar para cá realmente mendigando pão, você vai sofrer, vai comer o pão que já amassou. O pai disse isso? Nós lemos isso na Bíblia? Hein, gente? Mas quantos pais amaldiçoam os filhos? Quantos lugares a gente já ouviu? Eu mesmo, infelizmente, pela minha ignorância ou essa altivez, enfim, quantas coisas loucas você acaba falando e fazendo de forma que Deus não se agrada, achando que você está realmente em uma condição de poder condenar quem você quiser. E não deve ser feito assim. Quantos pais, em vez de realmente amar de verdade aquele que ele criou, que ele gerou, muitas vezes amaldiçoa, põe medo e tantas coisas mais. Deus odeia essas coisas e tantas outras demais. E aqui, se eu voltar um pouquinho, Provérbios 4, olha só o que diz essa palavra. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que eu ofereço a vocês é bom, é muito bom esse ensinamento. Por isso não abandone a minha instrução, pois quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, eu era um filho muito especial para minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras, de todo o coração obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. E o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. E dedique a autoestima, a sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Aí, como diz a Bíblia, que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. E que tem muitos lares hoje sendo destruídos por quê? De repente falta essa sabedoria. No marido mesmo, do esposo, de repente falta essa postura de um homem de Deus de verdade, de um pastor de um lar. Porque qual é a sua primeira igreja? Não é a sua casa? Sim ou não? A sua igreja é a sua casa.
Você como pai, você tem que saber administrar bem a sua casa, a sua família, enfim, para que você possa então realmente querer cuidar das demais. Infelizmente hoje nós cuidamos muito mais da vida alheia do que de si próprio, ou não? Julgamos, condenamos, criticamos, fazemos tantas coisas, e aí essa maldade que existe sobre o homem, a maldade que existe no ser humano é tamanha. Você se alegra com os que se alegram? Você mente chora com os que choram? E depende quando a pessoa está tão feliz, tão abençoada, tão próspera, como ela depende, ela é invejada, vituperada, envergonhada, dizendo, olha só, se ela está prevalecendo porque alguma coisa errada ela está fazendo. Não é assim ou não? Quantas vezes eu ouvi tantas palavras sendo lançadas para tentar nos atingir, nos ofender, enfim. Mas o próprio Deus que abençoa, Ele jamais vai amaldiçoar quem quer que seja. Ele chegou a essa posição de desejar comer o que os porcos comiam, esse filho, porque ele realmente viveu uma vida sem Deus. Ele sabia o entendimento, só que ele preferiu fazer a sua própria vontade. E muitos de nós realmente fazemos aquilo que nos agrada apenas, e não aquilo que Deus manda que assim façamos. Ame os seus inimigos, não é assim que Ele manda? Sim ou não? Ame os seus inimigos, mas o que fazemos? Odiamos os inimigos, queremos ver ele por terra, queremos cair e dizer assim, Deus está me justificando, não falei que iria acontecer dessa maneira, a pessoa se exalta de uma tal forma, de uma tal maneira. Precisamos orar mesmo de verdade, com o coração, colocar o nosso coração em Deus, porque é o que mais acontece em meio a este mundo, pessoas que querem realmente, pessoas, elas se autodestruindo para que ela puder realmente se exaltar ainda muito mais. Para ter realmente, porque as pessoas são realmente cheias de, ela tem sobre ela mesma um estigma, será que realmente é assim que vai acontecer? Ela tem medo de tudo porque ela não conhece a verdade, porque se ela conhece a verdade, ela vai além, ela põe em prática aquilo que ela aprendeu, que se você amar a Deus da forma como Deus quer que você o ame, você não vai evoluir, você não vai prosperar, sim ou não? Você vai ter experiência com Deus de uma forma maravilhosa. E quanto mais você buscar essa instrução, você buscar essa sabedoria, você caminhar com Deus, viver com Deus, quando a pessoa tem medo do próprio caminho que estão vivendo, ela começa a temer, será que vai dar certo? Ela não quer tomar posição, se de repente um pouco mais faz, ela vai atrás, ela não tem por si mesma uma decisão dela. Ela quer seguir de repente a multidão. Estou indo para cá, vamos para cá, vamos para lá. Ela não sabe o que ela quer de verdade. E nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Entender o que Ele ama, entender o que Ele odeia. Porque se você fizer aquilo que é certo, você não vai ser abençoado. Sim ou não? Você vê eu mesmo quando vejo uma criança, eu quero brincar com ela, eu quero tirar um sorrisinho dela. Eu falei em Barretos, tem a Elisa, a filha da Raquel, o quanto é difícil era o sorrisinho dela. Você pode tentar realmente virar de ponta cabeça, enfim, para que a criança não ri. Ela ri com o que ela quer, sei lá, ela é bem assim mesmo, séria parece, enfim. Mas quando tem crianças que riem assim por nada, você não fica feliz com isso ou não? Sim ou não? Mas depois que ela cresce, e aí? Eu mesmo tenho, hoje, quantas crianças que já passou na minha vida, e quando vinha, eu corria no meu colo, pastor, beijava, aquela coisa, abraçava, depois cresce, o que acontece? Nem mais conhece o pastor, não é assim ou não? E vai, de repente, se você for até chamar a atenção por uma forma ou outra, de você às vezes falar, olha filha, não faz assim, não age assim, a pessoa não quer nem mais te ouvir. E assim, quantos filhos não querem ouvir mais os pais? Não quer ter mais atenção porque o pai deixou de dar atenção, depois ele quer ter autoridade sobre o filho, querer mandar sobre a pessoa. Ela vai querer ouvir a sua voz? Ela vai, gente? Muitos de nós assim não queríamos. E aí você é chamado o que muitas vezes? Do filho rebelde? Ou não é assim? E aí muitas pessoas vão tentar realmente mostrar, não, aquela pessoa é rebelde demais, é maldosa demais, ela vai perder tudo que ela construiu, que ela conquistou. Mas em Deus, diga assim, em Deus eu posso todas as coisas
porque é Ele que vai me abençoar. Pode tentar tramar contra a minha vida, tentar realmente fazer coisas horríveis, mas Deus vai reverter toda a maldição em bênção. Amém? Diga assim: assim será na minha vida. Nem o mal terá o poder de tocar sobre mim. E para encerrar a nossa leitura, lá em 2 Pedro, olha só como isso aqui é algo assim que é maravilhoso, né? Quando Deus ele vem, ele fala através da sua palavra. Segunda Pedro, capítulo 1. O Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E com o seu divino poder, diga comigo, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está de perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha como é tão maravilhoso, né? Nós já temos tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, mas usamos, colocamos em prática. A piedade principalmente é colocada em prática, gente. Você se compadecer daquele que está padecendo ou passando alguma dificuldade, algum tipo de impossibilidade. De repente nós estamos rindo da uma situação que a pessoa está passando uma dificuldade. Quando alguém tropeça, qual é a sua atitude? O que você faz quando alguém tem algum tipo de uma queda, uma situação que ela viveu naquele momento? O que você faz? Esborracha de rir? Se alguém tropeça, alguém cai, e se essa pessoa de repente ela se machucar de verdade, depois você fica o quê? Não fica se acusando? Olha só o que aconteceu com um pai lá em Barretos, tanto que as crianças não saem do celular. Esse pai então começou a fazer uma atividade, comprou bicicletas para as crianças, e começou a andar com as crianças, começaram a gostar dos passeios de bicicleta, para que saísse do celular um pouco, enfim. E na terceira volta que eles foram dar, esse menino estava andando de bicicleta, e de repente ele desequilibrou, caiu, e faz uma semana que se encontra entubado. Olha só que situação. Como esse pai está? E o que ele falou para mim? Falou: pastor, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha se machucado. Ele fez para o mal ou para o bem? Para o bem. Mas a fatalidade aconteceu.
Mas aí quando as pessoas, aí começa, de repente até, eu sei que a esposa não, porque ela está lá com ele, mas quantas pessoas neste momento poderiam falar, tá vendo? Você é o culpado. Você fez isso, você fez aquilo, porque não tem piedade para com o ser humano. Mas essa mãe estava lá hoje orando, e o filho já está bem, já saiu do coma, enfim, que foi colocado um coma induzido, enfim. Creio que não vai ter sequelas nenhuma. Vai sair dali mente favorável a fazer tudo que ele gostaria de fazer, enfim. Mas se depende de uma situação como essa, quantas pessoas vão acusar e condenar? Quantos casamentos já se acabaram por causa de uma situação como essa? Ou essa, ou até menor do que essa? Estão aqui então? Com situações tão banais, pequenas. Na quinta eu falava lá em Bonifácio, o que Paulo sofreu, o que ele viveu, o seu naufrágio, as suas perseguições, as suas cadeias que ele sofreu, o seu apedrejamento, que ele quase morreu apedrejado. E não parou de pregar o Evangelho. Sair e caminhar e levar a vida às pessoas. E muitos de nós cristãos, muitas vezes por uma situação, uma incerteza, um medo, uma dúvida, e o Senhor deixou muito bem claro, com o seu divino poder, nos deu tudo o que necessitamos ou o que precisamos para a vida e para a piedade. Você pode ter essa piedade e esse conhecimento daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Então você vai ter, diga assim, grandiosas e preciosas promessas, para que por ela você se torne participante dessa natureza divina. Nós podemos ser muito melhor do que somos, porque quando chega uma pessoa no seu nível de egoísmo, no seu nível de orgulho, de soberba, ela só pensa em si mesmo, e aquele que não está de acordo com a sua vontade, ela só sabe realmente amaldiçoar e praguejar. E ainda fala assim: Deus vai ter que me justificar. E como gosta de exaltar, porque eu já vi isso acontecer em alguns lugares, a pessoa ela se exalta de uma tal forma, de uma tal maneira, se justificando daquilo que ela de repente pode estar certa no seu caminho, no seu propósito, no seu projeto, mas ver a maldade no outro. Como o próprio Eliabe, o irmão de Davi, disse: eu conheço a presunção do seu coração. Você veio aqui para ver a guerra. Eliabe tinha essa condição de ver o coração de Davi. Tanto que o próprio Deus, quando o Samuel foi escolher o rei lá de Israel, na casa de Jessé, que tinha 7 filhos, Eliabe era o mais velho, estava ali. Até o Samuel disse: esse aqui é o teu escolhido, Senhor. O Senhor disse: ô Samuel, não olhe para a aparência e nem para a sua estatura. Deus olha para onde? Para o coração. Porque este homem tinha olhos altivos, um pé que se apressava a fazer o mal, colocou discórdia entre os irmãos de José mesmo, olha a discórdia entre o próprio irmão. E assim em muitos lugares isso acontece, e nós precisamos estar atentos a isso, nos blindar de verdade, com o coração puro e sincero, igual de uma criança, e jamais nos deixar sermos tomados por um tipo de insatisfação, medo, angústia, seja o que for, e você perseverar até o fim. Amém? Em nome de Jesus. Toma posse disso ou não? Por favor, então, fica de pé, por gentileza. Muitas vezes, quando a pessoa ela não tem aquilo que ela deseja, ela vai procurar meios de outras formas. Tem uma passagem bíblica que quando o rei de Israel, Acabe, ele queria comprar uma vinha que estava ao lado da sua casa, a vinha de Nabote. Ele foi até o servo e disse: Nabote, qual o preço da sua vinha? E o Nabote disse: ela não está à venda. Essa aqui é a herança dos meus pais, eu amo o lugar que eu tenho, essa é minha vinha e eu não quero vender. Ele disse não para o rei. E o rei foi para casa desgostoso, desanimado, prostrado. A Jezabel, a sua esposa, a rainha, ela disse: amanhã mesmo essa vinha vai estar em tuas mãos. Só que ela usou de testemunhas falsas.
ela criou uma situação entre Israel, chamou 2 pessoas vadias, colocou Nabote no lugar de destaque e começou a testemunhar de forma falsa perante ele. Ele foi apedrejado, ele foi morto, e assim a vinha foi para o rei, a qual não era direito dele. Mas isso, o que ele fez, não ficou impune aos olhos do próprio Deus. Não sei, de repente, se você foi vituperado, humilhado, envergonhado, pessoas que desejam o seu mal, pessoas que querem realmente te destruir, pessoas que têm realmente maldade no coração, na alma, muitas vezes se dizendo até cristão, pessoas que conhecem a palavra, de repente querem ver a tua ruína, querem ver a tua derrota, querem ver o teu fracasso. É Deus que vai entrar nesse jogo e vai advogar essa causa. É Deus que vai fazer justiça sobre a tua vida. Não olhe para o momento, não olhe para uma situação apenas. Não deixe os seus olhos ficarem realmente arrogantes. Não permita você ser roubado por você mesmo. Não permita que a sua língua possa realmente mentir para você mesmo. Não deixe que sangues inocentes venham ser destruídos. Que uma fake news, como pode destruir pessoas, essa testemunha falsa, enfim, como o próprio Nabote foi morto, apedrejado, porque a rainha, ela ordenou que esses vadios fossem lá, testemunhassem contra eles.
tem realmente do que se envergonhar. Uma criança não tem do que se esconder. Ainda que você venha a ser apedrejado, permaneça e persevere e vá além. Vá realmente lutando para você. Uma situação que te faz de você muitas vezes chorar. E Deus, Ele vai dar a você o melhor que você possa imaginar. Não permita que o sonho que você tem no seu coração, o desejo que há no seu coração de fazer o melhor para você mesmo ou para as pessoas ao seu redor, porque Ele vai te dar a vitória, Ele vai te responder, Ele vai realmente realizar obras que você jamais imaginou na tua vida. Acredita nisso, confia nele e tudo Ele fará. Rasga o seu coração para o Senhor e deixa Ele fazer o melhor sobre a tua vida, e com certeza Ele vai te surpreender ainda de forma abundante, em nome do Senhor Jesus. Rasga seu coração. Que vem em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Agradeça a Deus pela sua vida. Glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua. Agradeça. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Diga. Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Espírito Santo de Deus, eu quero entregar em tuas mãos, meu Deus, a nossa semana. Oh meu Deus, que o Senhor venha passar do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre os corações. Passa do teu sangue sobre mentes, Pai. Eu quero consagrar a nossa semana ao Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Toda honra, glória, louvor e adoração, Senhor. E nós te damos graças, Senhor. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pela oportunidade de você estar aqui. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente por gentileza, para que nós possamos finalizar. Olha só, a palavra do Senhor diz assim em Atos dos Apóstolos 20 e 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, pastores, pais. Olha, preste atenção nisso. Para pastorearem a sua igreja de Deus, que Ele comprou com sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Então Ele diz aqui, ó, cuide de vocês mesmos e do rebanho do qual o Espírito Santo derramou aquela cruz e a qual Ele confiou em suas mãos. Todos nós temos, como falei domingo passado, nós temos um dom, e nós temos esse dom para ser utilizado. E as pessoas precisam do teu dom, por mais simples que seja, elas precisam do seu dom. E você, nós como família, pai, mãe, pessoas, né, cristãos como somos, temos que fazer sempre o nosso melhor, porque Deus não vai aceitar qualquer coisa daqueles que já sabe como fazer. O que tem que ser feito? Porque quanto mais é dado, mais será o quê? Cobrado.
As palavras são jogadas, lançadas ao vento. Diariamente. Diariamente. E a Bíblia diz aqui, olha só, em Tiago 4:7. Repita comigo: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos aqui para pregar sobre família agora e para falar sobre os dízimos e as ofertas. Mas o Senhor nos impulsiona: resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo usa a sua mente, o diabo usa o coração, o diabo usa a boca da pessoa. E depois as coisas não fluem. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo, purificai os seus corações. Em Tiago 3, nós não podemos ser como a onda do mar. Uma hora crê, uma hora não crê, uma hora acredita, uma hora não acredita, uma hora quer, uma hora não quer, uma hora tem força e uma hora está desanimado, prostrado. Repita comigo: a salvação, ela é individual. Aqui o ensinamento foi maravilhoso. Tudo aquilo que o Senhor odeia e detesta, Ele detesta. Mas aí você para e pensa: mas eu não crio contendas, eu não faço contendas. Mas o diabo, ele é sutil ou não é? Ele semeia no seu pensamento. Ele te impulsiona a falar o que não deve, a fazer o que não deve. E como diz a palavra do Senhor: aonde as mãos sujas, limpai as vossas mãos, pecadores. E porque eu vou dar para vocês duplo ânimo: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Então nós estamos aí iniciando mais um mês, o mês de novembro. E se eu quero uma mudança, uma transformação na minha vida, uma restauração, eu preciso me humilhar debaixo dessas potentes mãos. Amém, gente? Nós precisamos nos humilhar, buscar de Deus o socorro, o nosso socorro, porque os dias são maus, a apostasia espiritual está aí. Tem pessoas que não conseguem mais se levantar, uns porque causaram o escândalo e outros porque deixaram-se dominar pelo escândalo. Todos nós não temos desculpa, todos nós sabemos o que temos que fazer. Amém? Todos nós sabemos o que temos que fazer diariamente. Diariamente. E ele fala aqui, humilhai-vos perante o Senhor vosso Deus e Ele vos exaltará. Amém? Você que está em casa, não tem justificativa: mas eu queria, mas eu gostaria, pastora, porque essa palavra tão dura, né? Porque Deus, Ele ama. Olha só, a própria palavra, hoje o pastor estava pregando sobre isso, o filho pródigo, ele falou aqui também, quando ele quis tomar a sua direção, o pai impediu, o pai amaldiçoou. Você vai se estrubicar, você vai voltar arrastado. O pai fez isso, você vai ver, você vai plantar, você vai colher. O pai fez isso, gente. O pai não fez isso. Como pode de uma boca sair rios de água viva e ao mesmo tempo de uma outra boca amaldiçoar e colocar medo no ser humano?
Aqui eu estou falando para vocês o que diz a palavra. Não estou inventando, são as minhas palavras, mas é a palavra aonde está na Bíblia que fala que você vai ter que voltar arrastado? A Bíblia fala que o filho pródigo saiu, se lambuzou, depois ele foi lá, se passou aquela situação, foi lá comer as bolotas do porco, mas desejou voltar à casa do pai e voltou, e o pai estava de braço aberto, não para se exaltar, porque o filho tomou uma direção errada. Mas aonde que a pessoa tem que se arrastar? Aonde que está escrito na Bíblia que o realizador é superior ao crítico? Não tem. Isso é uma palavra, um provérbio. Aonde está na Bíblia que fala como fala? A gente sempre usa esse termo, não cai a folha de uma árvore sem a permissão de quem? Aonde está na Bíblia isso? Não existe. Eu não existo, então eu estou muito errada. Me mostra onde está. Deus, Ele sabe de todas as coisas, ou não sabe? Há todo um propósito na nossa vida, e Deus quer que a gente se humilhe, Deus quer que a gente ore, e que a gente clame a Ele em nome do Senhor Jesus. Que você não abaixe guarda, que você levante as suas mãos, que depois da tempestade virá a bonança. Não permita que Satanás toque na sua casa, não permita que Satanás roube a sua família. Não quer, não, seja de oração, seja de fervor, clame a Deus, não se entregue a nenhuma situação, mas entregue a sua vida para o Senhor, e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Em nome de Jesus, você que está com a sua família, antes que a gente pregue sobre dízimo e oferta, eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé, você que está com a sua família, você que está em casa. Não precisa de louvor agora, filhinha, não precisa, obrigada. Em nome de Jesus, eu gostaria que você que está com a sua família, você que está sozinho, você vai colocar a mão no seu coração. Em nome de Jesus, vai lá com o seu irmão, você desce com o seu filho, você põe a mão no seu coração, Marina. Em nome de Jesus, você que está em casa, você vai parar tudo, e você vai orar agora, com a sua família, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu entro na tua presença agora, Jesus. A tua palavra diz, meu Deus, que nós temos que resistir o mal, e ele fugirá de nós. Meu Deus, se porventura, meu Deus, existem pessoas que estão sob efeito de uma maldição. Meu Deus, se porventura existem famílias que estão sob efeito de uma palavra maldita lançada, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai passando do teu sangue sobre essas vidas, vai passando do teu sangue sobre essas vidas agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda laço do inferno, toda obra maligna, toda caça de demônios, toda alergia do inferno, eu repreendo toda língua mentirosa, eu repreendo agora toda inveja, todo olho gordo, toda maldade, toda seta de Satanás que coloca essa apostasia no coração desse povo, que faz esse povo ficar migrando, que não deixa esse povo criar raiz. Oh meu Deus, eu repreendo toda língua mentirosa, toda palavra lançada, meu Deus, todos os líderes, meu Deus, que lançam palavras de maldição sobre a vida do teu povo, sobre o ministério do teu povo, meu Deus, aquele que o Senhor levantou
meu Deus, com um propósito grande, não tem poder, meu Deus, para destruir. Meu Deus, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai quebrando, vai reanulando toda dor, toda enfermidade, todo espírito maligno de contenda, de divisão, eu repreendo, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e perdão na sua cabeça e diga assim comigo: meu Deus. Diga com fé, diga: meu Deus, eu repreendo todo esse peso, todo esse mal sobre a minha vida, em nome de Jesus. Tira suas mãos e diga: saia, saia e saia, em nome de Jesus. Com a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor. Nós humilhamos, como diz a tua palavra: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro que esse povo seja abençoado. Aquilo que o Senhor ungiu para vencer, nós vamos continuar vencendo, e você vai continuar vencendo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Se você crê, diga amém. Quem crê? Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? E diz assim, mais assim em Levíticos 27:30, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertence ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então saiba você, tudo que você faz, aquilo que é primícia é de Deus, não é teu. E se você não devolve ao Senhor, você está, a Bíblia diz, você está usufruindo daquilo que não te pertence. Se o homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 do valor. O dízimo aos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo das varas do pastor, para a consagração do Senhor. Isso está em Levítico 27:30. Amém? Não é as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Você que deseja o envelope, levante a mão. O Rodrigo vai entregar. Aí tem voluntários. Pastora, você que está em casa, eu quero devolver o meu dízimo, as minhas ofertas. Você tem o Pix da instituição, você pode estar devolvendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante bem alto as suas mãos, por gentileza. Vamos estar terminando o nosso período de oração. E em nome do Senhor Jesus, domingo que vem, nós teremos a nossa Santa Ceia. Nós temos orado, sexta-feira foi o primeiro culto nosso, às 19h30. Eu digo por mim, foi uma bênção, foi um momento assim de lavar a alma diante de Deus, lavar, fazer aquela limpeza, aquela faxina espiritual, porque nós precisamos disso, em nome de Jesus. Amém? E às quarta-feiras nós estamos firme e forte, nos revestindo do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, eu quero consagrar todos os dizimistas, ofertantes dessa obra, que o Senhor possa abençoar de uma forma tremenda e sobrenatural. Eu quero consagrar todos, Pai, todos os dizimistas, todos os ofertantes dessa obra, que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos. Nós iniciamos já o mês de novembro, meu Pai, muito abençoados, muito honrados. Obrigada por essas pessoas que têm sido fiel, chova, seja o que for, estão aqui lutando, orando, clamando. Eu agradeço todos os obreiros, todos os colaboradores que têm sido fiel a essa obra. Meu Deus, eu agradeço todos os padrinhos, os colaboradores do Instituto Recomeçar em Amor. Já tem sido um sucesso o nosso Natal Solidário, mais um ano de vitória, Jesus. Eu creio, meu Deus, que a palavra que o Senhor liberou sobre nós, ela vai continuar, meu Deus, dando muito frutos. O Salmo 132, que dessa casa não faltará o pão e haverá salvação, em nome do Senhor Jesus, e teremos a força de Davi. Amém? Deus abençoe vocês, tenha uma semana de vitória. Se você precisar de oração, visita no lar, unção, chame o pastor, ele está aqui para ajudar, em nome de Jesus. Deus abençoe, e vão com Deus, em nome de Jesus.